Seu edital já foi publicado, você tem pouco tempo de estudos e não sabe o que fazer. Se esse é o caso, fica aqui comigo porque eu vou te dar dicas preciosas para te ajudar a estudar nessa reta final com o pós-edital. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você que está aí no estudo pós-edital. Seu edital já foi publicado, já tem data de prova e você começa a desesperar. Porque você sabe que com o tempo que você tem, você não vai conseguir ver tudo que precisa. Ou talvez você até consiga ver tudo, mas vai ver de forma muito atropelada e muito rápida. Então, tendo passado o momento do desespero, respira. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você não precisa estudar o edital todo para poder ser aprovado ou aprovada em concurso público. Eu sei, pode ser difícil aceitar, mas é a mais pura verdade. Se você me acompanha aqui sabe que eu já disse isso, eu nunca zerei nenhum edital e mesmo assim eu consegui ser aprovada em diversos certames, inclusive assinando termo de desistência em alguns. Nós precisamos identificar aquilo que tem mais chance de ser cobrado. E é por isso que eu indico que você, que está com pouco tempo no pós-edital, estude os tópicos prioritários. Eu sei que às vezes a gente se sente inseguro ou insegura, que a gente quer estudar tudo, a gente fica com medo, mas e se cair isso? Mas e se cair aquilo? Se a gente for no caminho do e se, a gente não faz nada, a gente fica paralisado. Muitas são as possibilidades são múltiplas, então pode sim cobrar tudo que está no seu edital. Mas se você não pode estudar tudo, se você sabe que seu tempo não vai dar para estudar tudo, não é melhor você segurar a emoção, pensar mais com a razão e entender que é mais estratégico focar em alguns pontos do que tentar passar por todos de forma superficial? Não é melhor você conseguir ser muito bom e bom em alguns do que ser mediano ou às vezes até ruim em todos? Não faz muito mais sentido a gente escalonar por ordem de prioridade os tópicos a partir do que tem mais incidência em prova de concurso e a partir do que a gente tem mais dificuldade? Será que não faz muito mais sentido a gente categorizar para avançar? Eu gostaria que você pensasse sobre isso, porque às vezes a gente cria uma expectativa, a gente cria toda uma ilusão de que a gente vai dar conta, vai fazer e vai acontecer. Mas nem sempre é assim. Então vamos colocar o pé no chão. Na realidade, diante do tempo que você tem, da sua dinâmica de vida, do tamanho das matérias que estão sendo cobradas, você vai dar conta de fazer um bom processo de estudos em todas, ou pelo menos na maioria? Se a resposta for não, eu estou te dizendo, às vezes faz muito mais sentido você ser muito bom e bom em alguns do que querer ser mediano em todos. Porque você mira querendo ser mediano, pelo menos entender, e acaba sendo ruim em alguns. Então a gente tem que canalizar a energia no que realmente importa, no que realmente faz sentido dentro da nossa realidade, sempre pensando isso, no tempo que a gente tem, na quantidade de matérias, no tamanho dessas matérias. Tendo feito isso, tendo dito isso, a primeira coisa que eu quero te dizer é que nós temos que focar em tópicos prioritários. Se você não sabe quais são os tópicos prioritários, indico que você busque alguém para te dizer. Um material, um professor, um mentor, um cursinho. Encontre alguém para te explicar quais são esses tópicos prioritários. Eu, por exemplo, dentro do meu serviço de mentoria, indico quais são os tópicos prioritários. Para o concurso da Câmara Municipal de BH, por exemplo, eu até trouxe aqui uma planilha que eu indiquei quais tópicos prioritários. Então, se você não sabe, busque saber quais são os tópicos prioritários, aqueles que têm mais incidência ou mais chance de cair no concurso que você vai prestar. Tendo feito isso, eu gostaria de te dizer em relação à dica 2, por favor, não negligencie
o perfil da banca. Não importa se você é um concurseiro iniciante ou se você é um concurseiro avançado, você precisa compreender como é que a banca pensa. Você precisa entender como é que a banca cobra os assuntos. Você precisa conseguir analisar quando é que ela vai querer A, quando é que ela vai querer B. O que é que ela diz que ela tende a A e o que é que ela diz que ela tende a B. Você precisa fazer essas análises e você vai conseguir identificar bem o seu perfil de cobrança da sua banca fazendo muitas questões. Não importa se você tem muito tempo ou se você tem pouco. Entenda que incluir as questões dentro do seu planejamento de estudos, dentro da sua rotina de estudos, vai ser essencial. Vai ser primordial, porque assim você vai conseguir, de fato, avançar com uma compreensão melhor dos assuntos. Vai conseguir visualizar exatamente o que é que a sua banca vai querer dizer. E, inclusive, vai poder aproveitar aqueles pontos que você está identificando de dificuldade para poder corrigir por meio do mapeamento de erros, que, inclusive, é um tema que eu falei no vídeo dessa semana. Você pode dar uma olhadinha para você ver que eu falei sobre o mapeamento de erros e sobre essa importância de você executar. E ainda dei algumas dicas. Então, se você tá com o edital já publicado e com pouco tempo, eu já sugeri que você foque nos tópicos prioritários, assim como eu sugeri que você não negligencie as questões. E eu não posso deixar de dizer que você que tá aí com o edital publicado, que já tem data de prova, precisa se organizar. A organização é crucial para você. A organização precisa ser incluída na sua rotina. E aí eu tô falando de organização de tempo, eu estou falando de organização de materiais, eu tô falando de organização de rotina, eu estou falando de organização das metas, eu estou falando de organização dos prazos. Você precisa ter tudo muito claro. Não dá para perder tempo sentando e pensando o que é que eu vou fazer hoje. Não dá para perder tempo pensando: ah, hoje eu acho que eu vou fazer isso. Ah, ontem eu parei aqui, mas hoje eu acho que eu vou fazer aquilo. Não dá. Nosso tempo é curto e é precioso. Por isso que ele precisa ser utilizado de forma muito estratégica, de forma certa. Você precisa saber o que você tem que fazer. Então, você, estando com um bom tempo de estudos ou pouco, se o seu edital está publicado, você tem que ter o seu planejamento. Você tem que montar esse planejamento para você conseguir, de fato, visualizar o que é que você tem. Conseguir identificar quais são as suas falhas, para que você perceba quais são os potenciais aqui, ali, esse dia aqui eu tenho pouco tempo, esse dia aqui eu sei que já não tá legal. Então você entende quanto tempo você tem, você entende quais são os potenciais e as falhas em relação ao seu material, para você conseguir entender exatamente o que você vai dar conta de fazer. Eu sei, a gente sempre quer fazer o melhor, sempre quer fazer o máximo, mas se você tem 2, 3 horas de estudo por dia, não adianta achar que com 2 meses de estudo que você tem, que você vai conseguir ver 500 videoaulas, porque não é apenas ver, tem todo um trabalho que precisa ser desenvolvido para construir conhecimento. Então essa organização que eu tô dizendo para vocês que é tão importante, é o momento de a gente parar e pensar: olha, eu tenho 500 videoaulas, dessas 500, as prioritárias eu já vi que são 300. Dessas 300, eu já sei que eu tenho esse horário aqui no meu dia. Então, a partir disso, eu sei que das 300 eu não vou conseguir ver videoaula, mas eu vou me organizar para ver essas 100 aqui dentro de tantos dias, e esse outro conteúdo que eu não vou ver por videoaula, eu vou ver essa parte pela lei seca, essa parte por PDF, essa parte eu vou fazer questões, eu vou fazer tantas questões, eu vou ter tal prazo. A organização é um processo chave, principalmente no pós-edital.
Porque no pré-edital, digamos que você tá aí no oba-oba, tá perdendo oportunidade, mas ainda assim não tem uma data de prova, não tem uma data fim. Mas no pós-edital não tem isso. Então você tem que ser muito assertivo, muito certo no que você vai fazer, porque já tem a data da prova. E depois que passar a prova, não adianta estudar o conteúdo para aquela prova mais. Você vai estudar para outras. E é exatamente por isso que você precisa ter muita clareza do que você vai fazer no dia a dia, por que é que você está fazendo aquilo e qual prazo você tem para fazer aquilo. Se você não sabe montar um planejamento com esse nível de precisão, de objetividade, de organização, eu te convido a conhecer o meu serviço de consultoria, porque no meu serviço de consultoria eu vou fazer isso tudo para você. O que não dá é para perder tempo. O que não dá é para jogar o tempo precioso que a gente tem no ralo, jogar no buraco. Cada atividade precisa ser pensada, cada tempo precisa ser bem gasto e você precisa fazer isso para conseguir construir uma boa base no pós-edital para conseguir chegar na sua prova competitivo ou competitiva. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a deixar o seu like. Se você quer saber mais sobre o meu serviço de consultoria, aqui embaixo tem o link, tá? Para você acessar o meu site e saber tudo do serviço. Também tem meu WhatsApp que você pode me chamar. Vai ser um prazer te atender, conversar com você e explicar sobre a consultoria, que eu tenho certeza que é um serviço que pode te ajudar, porque eu já impactei diversas outras vidas com o meu serviço. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, clica aqui embaixo para se inscrever se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com outros concurseiros e concurseiras que estão no pós-edital.